E a soma desses 2 mais 4 menos 1 dá mais 3. É isso aí. Então, reescrevi a EDO original já com a fatoração do operador diferencial que está ali. Beleza. Vou fazer a seguinte operação. Apliquemos aqui no operador de derivada na EDO. Então, vai ficar aqui o operador tesão d mais 4, d menos 1, então y de x, e do lado direito vai ficar o operador derivada, tesão, da função aplicado na função constante 6, isso dá 0, né? Então, qual foi a graça de ter aplicado o operador tesão? A graça foi que a nova EDO que obtive é uma EDO linear, mas desta vez é homogênea, com 0 do lado direito. E se a EDO for uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes, como é o caso, a gente sabe resolver, né? O preço que eu tive que pagar foi aumentar a ordem. A EDO original é de segunda ordem e esta que eu tive aqui é de terceira ordem, né? Mas o que consegui fazer é conseguir transformar ela numa EDO que fosse homogênea. Bom, e na verdade, como que a gente obtém a solução do homogêneo? Encontrando as raízes da equação característica. Mas a equação característica a gente já sabe, seria R vezes R mais 4 vezes R menos 1 igual 0. Então, eu já sei direto aqui, até sem montar a equação característica, já sei quais são os 3 valores de R. O R1 vale 0, o R2 vale menos 4 e o R3 vale mais 1. Então, já posso escrever aqui y de x igual a uma constante arbitrária vezes exponencial de 0x, né? Mais uma segunda constante vezes a segunda solução vai ser exponencial de menos 4x, mais uma terceira constante vezes exponencial de x. E pronto, né? Quando a EDO é de coeficientes constantes, linear, né, homogênea, né, e já vem fatorado, é só olhar para ela que a gente monta de vez a solução. Ótimo, mas não devemos perder de vista que o problema original não é essa EDO de terceira ordem. O problema original é a EDO de segunda ordem. Né? O que a gente tem garantido é que isso daqui vai satisfazer isso, sim, mas cuidado, né? Não pode ter 3 constantes arbitrárias, porque a solução geral desta daqui só deve conter 2. E a gente sabe que a solução desta EDO que é não homogênea consiste em 2 contribuições. Uma solução particular e outra parte que é a solução da EDO homogênea. A solução da EDO homogênea, né, se eu tivesse um 0 daqui, seria exatamente esta parcela que está aqui, ó, exponencial de menos 4x e exponencial de x. Seria exatamente isso aqui. Né? Esta parte que está aqui seria a solução da EDO homogênea associada à EDO original. Né? Se eu colocar um 0 aqui, seria a EDO homogênea e a solução dela vem dada exatamente por esta parcela. C2 exponencial de menos 4x mais C3 exponencial de x. Então, o que está sobrando aqui tem que ser a solução particular. É porque o teorema diz que a solução desta EDO homogênea vem dada desta EDO não homogênea vem dada pela solução da EDO homogênea mais uma solução particular. Então, isso aqui não tem outra escolha, deve ser a solução particular. E o que está dizendo, veja, essa exponencial de 0x vale 1, o que está dizendo é que essa solução particular tem a formar uma constante. Isso era o que a gente queria justificar, né? Eu queria justificar de onde eu tirei, assim, da manga, no princípio, que podíamos encontrar uma solução particular com o formato de uma função constante. Aqui está justificado, né? sem chutar nada. Né? Eu deduzi
que podemos encontrar uma solução particular que seja constante. Então essa é a ideia do método. A ideia do método, em todos estes exemplos, vamos fazer isso. Se complica um pouco mais. Eu procurei aqui um primeiro caso que fosse simples de se explicar, mas a ideia é isso. A ideia é ter, de alguma forma, uma solução particular com um formato já pronto. Neste caso era extremamente simples, era uma constante. Nos outros casos vai ser um pouco mais elaborado, não vai ser constante, mas vai ter alguma exponencial, algum seno, algum cosseno, alguma coisa assim, que estão multiplicados por umas constantes que são coeficientes, né? Que são incógnitas, que não vão ser constantes arbitrárias. E esses vão ser os coeficientes a serem determinados. E como vão ser determinados? Substituindo essa solução com esse formato na equação diferencial. Né? Vejamos isso no segundo exemplo. Legal. Então, como vou começar? Vou começar reescrevendo a EDO, fatorando o operador diferencial, que foi uma coisa que eu precisei aqui. Então, vai ser D, deixa um espaço, D, operando em Y, igual exponencial de X. Igual. Então, números que multiplicados deem menos 10 e que somados deem menos 3. Esses números são menos 5 e 2. Né? D menos 5 e mais 2. Quando multiplicados, o produto dá menos 10 e quando somados, menos 5 e 2 dá menos 3. Tá. Então, vem esta etapa de adivinhar, entre aspas, o formato de uma solução particular. Então, como foi o raciocínio? No caso anterior, eu apliquei o operador D, né? Porque aplicando o operador D, acabou zerando o lado direito. Neste exemplo daqui, se eu aplicar o operador D, a derivada, o operador derivada em exponencial de x não vai dar zero. Então não vai acontecer isso, né? Se eu só aplicar o operador D no lado esquerdo, quando eu chegar no lado direito, vai aparecer D de exponencial de x, que não vai dar zero. Quanto dá isso? A própria exponencial, né? E o que eu preciso é que dê zero. Que aplicando esse operador diferencial, eu possa zerar o lado direito. Eu possa aniquilar o lado direito. Porque aniquilando o lado direito, eu transformo minha EDO original numa nova EDO que é homogênea. Então, o operador D não é o operador que me adequado para aniquilar o lado direito, para zerar o lado direito. Mas vejam que daqui a gente pode tirar a conclusão de qual vai ser esse operador. Não vai ser D. Vejam, daqui eu vejo que eu posso escrever isso como D aplicado em exponencial de x menos exponencial de x. Isto aqui sim é igual a zero. E eu posso escrever isto como D menos 1 aplicado em exponencial de x igual a zero. Né? Aqui o operador D menos 1 aplicado na exponencial. Né? O primeiro é o operador D e o segundo é o operador constante menos 1. Fica isso. O que eu aprendo, visto que eu escrevi aqui embaixo, eu aprendo que o operador que eu preciso para aniquilar, para zerar a função exponencial de x, é o operador D-1. Não é o operador D, é o operador D-1. Se eu aplicar o operador D-1 nos dois lados, do lado direito vou obter a função nula e vou ter transformando minha EDO não homogênea numa nova EDO que é homogênea. Então, esse é o detalhe a mais que a gente está acrescentando neste exercício, mas essa é a ideia. Né? Então aqui vamos ter D menos 1 multiplicado D menos 5 multiplicado pelo operador D mais 2 aplicado em Y. Vou deixar aqui primeiro denotado D menos 1 exponencial de x
mas a gente já sabe que isso aqui vai dar zero. Então, o método sempre começa assim, buscando o operador diferencial que aniquile o lado direito. Como agora ficou uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes e já está fatorado aqui, é simplesmente inspecionar aqui e a gente sabe o formato que vai ter esta solução. Vai ser uma primeira constante arbitrária vezes exponencial de x, mais uma segunda constante arbitrária vezes exponencial de 5x, mais uma terceira constante arbitrária vezes exponencial de menos 2x. Esta é a solução geral desta EDO de terceira ordem. Mas aqui vem o raciocínio. A EDO que nos é pedido resolver não é esta aqui de baixo, aqui está de cima, que é somente uma EDO de segunda ordem. Então, ela é uma EDO que é não homogênea. E ela vai apresentar essa estrutura, a solução particular, mas a solução da EDO homogênea. Então, eu tenho que reconhecer, identificar no que está escrito aqui, que parcela é a solução da EDO homogênea. E aquela que tem a ver com o exponencial de 5x e com o exponencial de menos 2x. Né? Esta parcela daqui, desta resposta, é a solução geral da EDO homogênea associada a isso. Né? Esta parte daqui, quando aplico o d-5 ou d mais 2, dá zero. Portanto, esta outra parcela é uma solução particular. E pronto. Aqui está, realizei aquela etapa em que eu adivinhei, entre aspas, mas aqui estou deduzindo que formato tem a solução particular. Desta vez não é uma função constante, né? Como eu tinha dito. Em geral, ela vai ser uma função constante. Né? Desta vez é um coeficiente C1 vezes exponencial de x. Então, neste caso, o coeficiente a ser determinado é esse coeficiente C1. Como é que a gente determina o valor numérico desse coeficiente? Substituindo na EDO. Pode ser nesta que está aqui, mas fica mais fácil esta onde não está fatorado ainda, porque é segunda derivada menos 3 vezes primeira derivada menos 10. Então vou escrever assim. Na EDO, substituindo na EDO, então vai ser segunda derivada da solução particular menos 3 vezes a primeira derivada, menos 3 vezes a primeira derivada da solução particular, menos 10 vezes a solução particular, tudo isso teria que ser igual à função exponencial de x. E bom, para esta função, a fórmula da derivada e da segunda derivada é simples demais. Né? Este exemplo ainda é simples, né? Porque a derivada da função exponencial é ela mesma. E a segunda derivada também. Mas vamos fazer tudo aqui. Já vou atacar esta parte daqui também. Então, veja. O termo da segunda derivada é simplesmente, vou colocar dentro de uma chave, para deixar isso claro, este é o termo com a segunda derivada, menos 3 vezes, abre uma chave, o termo com a primeira derivada, C1 exponencial de x, menos 10 vezes, abre uma terceira chave, e aqui vai a própria solução particular, que é C1 exponencial de x. Tudo isso deve ser igual à função exponencial de x. Então, a gente vê que as três chaves contêm a exponencial de x, né? Então pode ser colocada em evidência. Inclusive, contém uma constante C1. Os três termos
Então também podemos colocar em evidência a constante C1. Então como que vai ficar? Aqui vai ficar um colchete. Vamos ter em evidência C1 exponencial de x igual a exponencial de x. E o que vai neste colchete? Aqui C1 vezes 1. Esse segundo termo vai um menos 3. Esse último termo vai um menos 10. Então, menos 13 mais 1 dá menos 12. Então, posso cancelar aqui a exponencial de x nos dois lados, mas a conclusão a qual a gente chega, né, é que menos 12 vezes o coeficiente C1 vale 1. E daí a gente tira o valor numérico do coeficiente C1. C1 igual a menos 1 sobre 12. Só vou confirmar aqui, está certinho. Portanto, a nossa solução particular do problema foi dada por menos 1 sobre 12 exponencial de x. Então, pelo menos nesses primeiros dois exemplos, esse e esse daqui, a gente vê que a gente está chegando bastante rápido, de uma forma bastante rápida na solução particular. Se a gente resolvesse esses dois exemplos pelo método de variação de parâmetros, a gente veria que fica mais longo. Vai chegar também na solução particular, mas será um procedimento mais longo. Tá, mas a gente não deve se enganar, não deve pensar que sempre vai ser tão rápido, por esse método dos coeficientes a determinar, tão rápido chegar na solução. Em geral, assim, estatisticamente falando, acaba acontecendo que esse método é mais rápido que o de variação de parâmetros. Em geral, tá? A gente vai fazer uns exemplos aqui que vai ver que já não vai ficar tão rápido necessariamente, mas o detalhe que eu ainda não mencionei, não detalhei, é que esse método dos coeficientes a determinar não vai ser aplicável em toda a EDO linear não homogênea. Este exemplo daqui sim, né? Mas quando eu tiver resolvido tudo isto, na próxima aula, vou dar o resumo final e aí vou deixar claro em que situações não poderia ser aplicado este método. Porque a gente está vendo que está ficando tão conveniente, tão rápido, né? Mas variação de parâmetros serviria em qualquer situação. Bom, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo que eu resolvi na aula de hoje, ainda, né, pelo método de variação de parâmetros. Nesse caso, né, tínhamos que trabalhar com um sistema onde tinha as incógnitas A1 linha de x, A2 linha de x e A3 linha de x, né, porque uma EDO de terceira ordem não foi curto, embora a gente tivesse fórmula de Kramer para encontrar cada um deles com os determinantes. Tem que fazer umas contas aí, né? Bom, a gente vai ver que este fica bastante mais curto, tá? Mas há uma ressalva. Qual é a ressalva? Tudo começa, eu começo aqui reescrevendo esta equação diferencial aqui, fatorando o grau, né? A faturação disso foi visto quando a gente resolveu este problema pelo método de variação de parâmetros, né? A faturação era d menos 1, d menos 2, d mais 1, tá? Y igual a exponencial de 3x. Tá? Lembro para vocês que a gente montou a equação característica, por inspeção a gente encontrou que R1 igual 1 era uma raiz e houve que fazer um cálculo aí depois, houve que fazer uma divisão de polinômios, desse polinômio com R aqui de terceiro grau dividido por R menos 1 e daí ver qual é o polinômio de segundo grau que ficava aqui, R ao quadrado menos R menos 2. Depois veio automaticamente a fatoração, mas tinha uns cálculos aí, que aqui também teria que fazer esses cálculos para poder escrever esta parte aqui fatorada. Então, essa parte é a ressalva. Não seria imediato passar do enunciado para cá, né? Tem que fazer uns cálculos aí.
Feitos esses cálculos, agora a gente tem que aplicar um operador diferencial que aniquile a função exponencial de 3x. A gente já aprendeu neste exemplo, no exemplo 2, que o operador diferencial aqui que aniquilava exponencial de x era d menos 1. Desta vez é a exponencial de 3x. Então não é difícil se convencer de que o operador que aniquila esta exponencial é d menos 3. Então, o operador que serve para a gente aqui é d menos 3. Então aqui vai ficar d menos 3, d menos 1, d menos 2, d mais 1, y igual a d menos 3 exponencial de 3x. E fácil ver, né? A derivada da exponencial de 3x dá 3 vezes a exponencial. E menos esse outro 3 vezes a exponencial vai efetivamente zerar. Se eu aplicar um operador diferencial que não seja este, por exemplo, d mais 5, d menos 2, por dar um exemplo, não vai dar zero aqui, vai ter uma nova equação diferencial, né, que é de ordem 4, mas que é não homogênea. Não vou ter aniquilado aqui. É verdade que a solução do primeiro obedece ao segundo, mas não vai ter tido nenhum benefício de ter aplicado um outro operador diferencial. A gente tem que buscar aquele que aniquila o valor de d. Bom, feito isso, e já estando fatorado aqui, a gente sabe que yp de x seria C1 vezes exponencial de 3x mais C2 vezes exponencial de x mais C3 vezes exponencial de 2x mais C4 vezes exponencial de menos x. E agora na continuação eu tenho que identificar aqui dentro desses 4 termos quais são aqueles que fazem parte da solução da EDO homogênea associada a esta daqui. E a gente vê que é esse com exponencial de x, este outro com exponencial de 2x e este outro com exponencial de menos x. Então, esta parcela que está aqui no final é a solução geral da EDO homogênea associada à EDO original do problema. Portanto, esse outro é uma solução particular. E aí está a nossa parte onde a gente adivinha o formato de uma solução particular, C1 exponencial de 3x. Então essa é a parte onde este método, neste caso ainda, vai ficar bastante mais rápido do que o método de variação de parâmetros. Porque a gente fez várias contas aqui, e no final, depois de resolver esse sistema de equações para a 1 linha, a 2 linhas, a 3 linhas, com os determinantes, etc., a gente chegou à solução particular final que tinha este formato. Lembra? Eu comentei para vocês, olha, a solução final é simples, a solução particular. Tinha um fator numérico que eu vou determinar agora, vezes exponencial de 3x. Eu falei lá atrás, olha, houve que fazer contas complicadas, apareceram outras exponenciais, uma com 4x, outra com x, não lembro a terceira, etc. Mas não foi trivial que quando montamos a solução final, houve cancelamentos e ficaram somente exponenciais de 3x que se agruparam num único resultado. Pelo menos aqui este método já está dizendo, olha, a solução particular já tem o formato de alguma constante, não qualquer uma, vezes exponencial de 3x. Então agora encontramos qual o valor dessa constante, substituindo na equação diferencial. Vou parar aqui o d-3, é esta equação diferencial. Então,
Vou escrever por extenso, como fiz nos casos anteriores. O primeiro termo é a terceira derivada, né? Então, substituindo d de x na EDO original, poderia fazer isso aqui, né? Mas isso aqui vai me dar um trabalho porque vou ter que abrir esse produto de operadores diferenciais. E essa parte já vem dada aqui no enunciado. Então vou aqui no enunciado. O primeiro termo é terceira derivada da solução particular menos duas vezes a segunda derivada da solução particular menos a derivada da solução particular mais duas vezes a solução particular. Igual ao lado direito, exponencial de 3x. E a partir aqui da expressão que a gente tem para yt, também é simples por se tratar de uma função exponencial, né? A derivada, a segunda derivada, a terceira derivada são a própria exponencial com 3 ao quadrado, 3 ao cubo, coisa direta de se fazer, né? Então, posso ir substituindo aqui cada um desses termos. Então, primeiro termo, abro uma chave. Terceira derivada seria C1, e aqui, quando eu derivar 3 vezes, aparece um 3 ao quadrado, 3 ao cubo, tá? Então vai aparecer 3 ao cubo C1 exponencial de 3x. Menos duas vezes, abro a chave. A segunda derivada, quando eu derivo duas vezes, aqui vai aparecer um 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, C1 exponencial de 3x. Esse termo daí. Menos, a primeira derivada seria 3 vezes C1 exponencial de 3x. E ainda tenho que acrescentar duas vezes a solução particular. Mais duas vezes C1 exponencial de 3x. Tudo isso deveria ser igual a exponencial de 3x. Então, assim como aconteceu no segundo exemplo, a gente vê que tem exponencial de 3x presente nas quatro chaves do lado esquerdo. E além disso, também está presente C1. Então, dada por evidência C1 vezes a exponencial de 3x. Então, abro um colchete. Então aqui eu vou colocar C1 vezes a exponencial de 3x. Eu tenho que ver que constantes vão aqui, né? No primeiro caso, vai 3 ao cubo. Isso dá 27. No segundo caso, vai menos 2 vezes 3 ao quadrado. Menos 2 vezes 9. Dá menos 18. Depois, menos 3C1. Menos 3 somente. Aqui mais 2. Então, quanto vai dar isso? 27 menos 18 dá 9. Menos 3 dá 6. Mais 2 dá 8. Então, a igualdade que ficou, né, é 8C1 exponencial de 3x igual a exponencial de 3x. Podemos fazer o cancelamento da exponencial de 3x. E a nossa conclusão é que 8C1 deve ser igual a 1. E aí tiramos o valor do coeficiente. Seria 1/8. Portanto, a nossa solução particular para esta EDO de terceira ordem, né, um formato simples, é
1/8. 1/8 multiplicando exponencial de 3x. E foi isso que a gente obteve pelo método de variação de parâmetros, né? Então ficou mais rápido, sim, bastante mais rápido, né? Mas repito que a primeira parte, quando eu fatorei essa parte daqui, foi necessário ter feito isso. Muito bem, então até agora esses 3 exemplos estão indicando que o método de variação dos coeficientes a determinar está sendo bastante eficiente. Estamos chegando mais rápido que o que a gente tomaria em resolver, em obter a solução particular pelo método de variação de parâmetros, né? Mas continuamos, a gente vai ver que nem sempre tudo é tão direto, né? Então façamos agora este caso daqui, a letra D. Então, começamos escrevendo isso aqui de uma forma fatorada, né? Letra D, esse operador D, alguma coisa, aplicado em y, igual a 2x exponencial de x. Então, nesta fatoração do operador diferencial, né? Números que multiplicados deem menos 21 e que somados têm mais 4. Esses números são D mais 7 e D 7 menos 3, né? O produto de 7 menos 3 dá menos 21 e a soma de 7 menos 3 dá mais 4. Então agora vem aquela etapa de adivinhar o formato de uma solução particular. Um formato simples para a solução particular desta ideal. E isso a gente faz buscando algum operador diferencial que aniquile o lado direito, que dê zero, né? Agora, vejam que há uma sutileza. Aqui a função não é só e elevado a x ou e elevado a 3x, como foi no segundo e terceiro caso. Agora é x vezes exponencial de x. Então a gente se faz essa pergunta de que operador diferencial de coeficientes constantes aniquila esta função. Já não pode ser operador d menos 1, né? Não pode ser d menos 1. Isso não vai dar zero. A gente sabe que isso funcionaria se esta função fosse somente exponencial de x, né? Mas a função deste caso é x vezes a exponencial de x. Então, como responder esta pergunta? Uma possibilidade é fazer tentativa e erro, mas não quero seguir esse caminho de tentativa e erro, porque depois, e se for diferente, com algum desses outros, eu quero já ter um raciocínio elaborado, né, que possa permitir chegar lá em determinar qual é o operador diferencial, né, isso aqui não dá zero, né, qual é o operador diferencial que de fato aniquila isso. Bom, primeiro, só para deixar claras essas coisas, suponhamos que eu tenha encontrado esse operador diferencial, tá? Não sei quanto seria, tá? Esse operador diferencial, eu vou chamar ele, vai estar sendo aplicado em 2x exponencial de x. Não é exatamente o operador de menos 1, a gente sabe que não vai ser esse daí, tudo bem. Mas qualquer que for o operador diferencial, a gente viu, né, que eles são operadores lineares. O que significa isso? Que quando aplicado com uma constante vezes uma função, essa constante pode ficar em evidência. E o que aconteceria é que se eu estiver aqui com 2, esse 2, a derivada disso tudo, o 2 pode ficar em evidência, e onde tem essa constante, o 2 também pode ficar em evidência. Isso é uma propriedade mais geral de qualquer operador diferencial, não necessariamente coeficientes constantes, não é necessário, pode ser de coeficientes variáveis também, né?
a coisa que a constante que aparecer aqui não influi. Então, quando eu estou procurando um operador diferencial que aniquile esta função do lado direito, não interfere em nada na determinação desse operador diferencial se fica um fator 2, um fator 5, um menos 3, essa parte não interfere. Eu só me preocupo de aniquilar só a função x exponencial de x, responder essa parte. Esse fator numérico não vai interferir em nada na determinação desse operador diferencial. Bom, agora, então, uma forma de responder com um certo raciocínio, né? E qual seria esse operador diferencial? É o seguinte, um raciocínio não é tão direto, tá? Mas vamos lá. Esta função x exponencial de x, né? A gente encontra essa função na solução de alguma EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, né? Lembra? Quando aparece x multiplicando uma exponencial, neste caso a exponencial de x, é porque tinha uma raiz repetida nessa equação característica, né? Uma equação de segundo grau, onde tinha uma raiz repetida. Quando a raiz estava repetida, né, a solução dela, né, era exponencial de x, né, uma primeira constante, C1, mais uma segunda constante, e aí aparecia a outra solução, e aí que aparece esse x exponencial de x. Então, o que eu quero é averiguar qual seria essa equação de segundo, não de segundo grau, essa EDO de segunda ordem de coeficientes constantes que possui esta solução. Qual seria? Então, vou aqui chamar de z de x, tá? Isso é um parêntese, para explicar todo um raciocínio. Estou tentando primeiro apresentar coisas e depois vai ficar claro qual é o operador diferencial que aniquila isso. Então, repito, olhei para essa função, vi que era exponencial com x desta vez, então estou indo lá atrás na nossa bagagem, né, de em que EDO linear homogênea de coeficientes constantes, né, de segunda ordem, aparece ela como parte da solução geral. Né? É aquela em que na solução geral do problema aparece C1 exponencial de x, a mesma exponencial, mais C2 x exponencial de x. Está repetida a raiz. Qual raiz? R igual a 1. Né? Então, se estiver repetida, significa que a equação característica seria R menos 1, e com a raiz repetida seria multiplicando R menos 1 igual a 0. Teria que ser essa equação característica, porque assim está repetida. Né? Se a gente, então isso você pode escrever como R menos 1 ao quadrado igual a 0. Então, a EDO que a gente está buscando, de segunda ordem, linear homogênea de coeficientes constantes, é uma EDO que possui por equação característica R menos 1 ao quadrado igual a 0. Qual é essa EDO? Simples. D menos 1 ao quadrado Z igual a 0. Esta EDO possui por equação característica R menos 1 ao quadrado igual a 0. É só trocar o dzão pelo R. A solução geral desta EDO vem dada precisamente pelo que eu escrevi aqui. C1 exponencial de x e mais C2 x exponencial de x. O que significa isso? Veja, significa que eu posso aplicar esse operador diferencial d menos 1 ao quadrado, seja na exponencial de x, ou também em x exponencial de x, em qualquer uma dessas duas, e deve dar 0, porque cada uma destas são soluções dessa EDO linear homogênea. Então, está sendo um raciocínio bastante elaborado, mas já aí me levou à resposta. Eu queria encontrar um operador diferencial de coeficientes constantes
que zerasse, que aniquilasse a função x exponencial de x. Isso era o que eu queria fazer. E aqui estou vendo, olha, o operador que tem essa graça não é exatamente d-1, é d-1 ao quadrado. É garantido que se eu aplicar d-1 ao quadrado em x exponencial de x, deve dar zero. Porque esta é a solução geral dessa equação. Então, fiz todo um raciocínio para chegar nessa conclusão. Então, o operador que eu aplico aqui é d-1 ao quadrado. Eu vou repetir de novo este raciocínio na próxima aula, quando resolver estes dois exercícios daqui. Tá? A primeira vez pode ficar um tanto elaborado, mas é uma forma que se pode ir passo a passo, né, para encontrar qual é o operador diferencial que aniquila essa função do lado direito. A outra seria fazer por tentativa ou erro. Primeiro começar com d-1, ver que não funciona e depois tentar com d-1 ao quadrado. Tá? Mas sempre vai ficar a dúvida, olha, se tiver uma função diferente, como que eu faço? Sempre vou estar fazendo tentativa e erro. Não é muito bom. Pode ser que funcione, mas sempre pode se encontrar com um caso que seja mais complicado. Muito bem, então nos minutos que restam aqui, agora sim, vamos continuar aqui. Então o operador que eu precisava era o operador d-1 ao quadrado. Então vou colocar aqui d-1 ao quadrado, d mais 7, d menos 3, y igual. Então, por se tratar de um operador diferencial, eu teria que colocar aqui o seguinte, né? d-1 ao quadrado aplicado em 2x exponencial de x. Efetivamente, por causa desse operador diferencial ser um operador linear, que é uma propriedade que a gente já foi enunciada e foi provada lá no exercício da lista número 4, né? Eu posso escrever que isso é 2 vezes d-1 quadrado aplicado em x exponencial de x. E esse 2 pode vir para frente. E a gente sabe que este operador então foi argumentado que isso aqui dá zero. Então, efetivamente, o que está do lado direito dá zero e ficou uma EDO homogênea, né? A diferença dos casos anteriores em que a gente aumentava a ordem em 1, né, quando a gente zerava o lado direito, desta vez, por causa deste operador diferencial ser de segunda ordem, aumentei em 2 a ordem. Ou seja, a EDO que era de ordem 2 na homogênea, virou uma EDO homogênea, mas de ordem 4. Então, a solução dela vem dada por... Primeiro, esta parte daqui, onde está a raiz repetida, vai ser C1 exponencial de x mais C2 x exponencial de x. Essa é a primeira parte. Depois, esta outra parte daqui, C3 exponencial de menos 7x mais C4 exponencial de 3x. E a gente tem que identificar no que está escrito aqui, qual parte do que está escrito aí é a solução da EDO homogênea associada a esta EDO original, que é de segunda ordem. E a gente vê que esta parte está aqui, né? Exponencial de menos 7x, exponencial de 3x. Portanto, o que sobra aqui é a solução particular. Uma solução particular. Bom, então, adivinhamos o formato que tem esta solução particular. Tive que fazer um raciocínio, depois fazendo mais exercícios, a gente consegue fazer isso mais rápido. Então, yp de x seria C1 exponencial de x mais C2x exponencial de x. Então, aqui a gente vê, né, que podem aparecer mais coeficientes, né? Neste caso, há 2 coeficientes a serem determinados, C1 e C2. Né? Em todos os exemplos que fizemos antes, A, B e C só teve 1. Aqui a gente vê que aparece 2. Então, isso vai depender da função que está do lado direito. Né? Quantos coeficientes vão aparecer
no formato da solução particular. Não dá para falar a priori assim direto, tá? Então, para cada caso, a gente tem que fazer essa operação de aniquilar a função, e daí vai aparecer aqui o número de termos, né? Aqui o operador diferencial foi de segunda ordem, então apareceram dois coeficientes determinados. Se tivesse sido de primeira ordem, teria sido só um. Se tivesse sido de terceira ordem, teria tido 3 termos aqui. Muito bem. Então, agora vem umas contas chatas, né? Porque vocês veem que aqui aparece x vezes exponencial de x. E eu preciso aqui calcular a primeira derivada, a segunda derivada, para substituir aqui, né? Para esse primeiro termo é tudo tranquilo. É a derivada e a segunda derivada é a própria exponencial de x. Para esse termo aqui é um pouco mais chato porque a derivagem é produto, né? Então, eu falei para vocês, nem sempre os cálculos são tão rápidos, né? Então, vejamos, como que fazemos aqui? Tenho que encontrar aqui quanto seria a derivada e quanto seria a segunda derivada. Então, a partir daqui, vou tomar a primeira derivada e a segunda derivada. Temos que dois pontos. Y, P, linha. E igual. A derivada deste primeiro termo, tranquilíssima, é ele mesmo. C1 exponencial de x. Agora, a derivada deste segundo termo, mantemos a constante em evidência, e aqui é a derivagem do produto. A derivagem do produto é a derivada da primeira função, 1, vezes a segunda função, exponencial de x, mais a primeira função, x, vezes a derivada da segunda. X é a derivada da segunda, é a própria exponencial de x. Então, obtivemos isso, né? Então, o que a gente vê aqui é que a expressão da primeira derivada dá para agrupar esses dois termos, C1 mais C2 vezes exponencial de x, mais C2x exponencial de x. E precisamos derivar mais uma vez. X. Então aqui vai aparecer a segunda derivada. De novo, o primeiro termo, a derivada, esse termo é a própria exponencial de x com a mesma constante, C1 mais C2 exponencial de x. E aqui vem C2 vezes a derivada de x exponencial de x, que é a derivagem do produto. Mas essa conta foi feita aqui, né? Isso dá exponencial de x mais x exponencial de x, né? Então, há uma parte daqui que só tem a exponencial de x que podemos agrupar aqui. E a outra é x exponencial de x, né? Então, só tem a exponencial de x como estas anteriores. E essa outra tem um x exponencial de x. Então, podemos agrupar esse termo na primeira parcela. Então, P, duas linhas, seria C1 mais 2C2 exponencial de x, né? 2C2 mais C2x exponencial de x. Ok? Muito bem. Então, agora sim estamos em condições de, usando a expressão de YP, YP', duas linhas, substituir aqui na equação diferencial e desenvolver, e daí vão aparecer um par de equações, desta vez com duas incógnitas, C1 e C2. Tá? Estamos saturando no tempo, então vou começar a aula que vem fazendo esse procedimento, finalizando esse exercício e resolvendo o E e o F. E aí dou um resumo, né, explicando em que situação se pode aplicar esse método e em que situação não se pode aplicar o método dos coeficientes a determinar.